Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Estamos chegando com mais um Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado. Fica comigo. Essa semana está imperdível. Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite, o horário que você estiver ouvindo o programa Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado, a apresentadora, e estou recebendo hoje aqui a queridíssima multiartista, a Gabriela D'Andrea. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, adorei. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação da Gabriela. Ela nasceu em 1985, na cidade de Novo Hamburgo, mas ela vive em Porto Alegre desde os 3 dias de vida. É servidora pública, mãe, atriz, bibliotecária e mestranda em Ciências da Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem contos publicados em coletâneas e suas peças de teatro. Felizes para sempre? E agora, Caipora? Ganharam encenações nos palcos da capital gaúcha. Paredes Brancas oxidam sobre a luz do sol é o seu primeiro livro de contos, reunindo histórias sobre o cotidiano, às vezes com algumas pitadas de fantástico, mistério, assim como é a vida. Então, seja muito bem-vinda, Gabriela. Antecipadamente, eu já te agradeço a tua disponibilidade, o teu carinho de estar aqui com a gente no programa Mulheres no Ar. E agora que eu li essa pequena apresentação que está aqui no teu livro lindo, eu te pergunto, quem é Gabriela D'Andrea? Essa pergunta é sempre difícil, né? Que a gente é tanta coisa. Mas eu sou essa pessoa que gosta muito de arte. Eu vivo a arte desde os meus 7 anos de idade, né? Foi quando eu comecei a fazer teatro, que sempre gostei muito de ler, sempre escrevi muito, mas demorei muito tempo para me considerar escritora, né? Então eu precisei buscar aí dentro essa validação, né, essa síndrome de impostora que está sempre rondando a gente, para conseguir ter coragem para colocar os meus escritos no mundo. Sou mãe, sou filha, sou esposa, tenho muitos amigos, gosto de estar sempre rodeada dos meus amigos. Acho que é isso. E por tu seres essa pessoa tão especial, este hoje aqui no programa Mulheres no Ar é o teu momento, Cleópatra. Vou rodar a tua vinheta. Que chique. Então, para este teu momento, Cleópatra, eu gostaria que tu começasse, tu já falou um pouquinho, justamente isso. Quando que começou esse teu encantamento com o teatro? Eu comecei a fazer teatro na escola, né, aos 7 anos de idade. Muito importante esse contato, assim, que eu tive na escola pública. Então, fazendo teatro no turno inverso, a gente tinha um grupo de teatro na escola. A professora de artes mantinha esse grupo. E desde ali eu nunca parei, assim, nunca fiquei muito tempo parada. Depois, quando terminei o ensino fundamental, que era onde a gente tinha o grupo de teatro na escola, eu fui buscar, né, fora, daí fui para o Teatro Newton Filho, fiz teatro no Teatro Newton Filho. Depois já comecei a me envolver com outros grupos profissionais de teatro, né, a Companhia Arte Urbana, que hoje é Haribol, fiz parte de muitas montagens com eles lá no início dos anos 2000, ali, 2004, 2005, 2006.
Depois fui para o grupo de atores Cavalo de Troia, né, que é o grupo que a gente mantém até hoje, eu e meu marido, o Diego. Daí a gente fazendo teatro infantil, sempre fizemos várias montagens de teatro infantil. Foi onde foram encenados 2 textos meus, né, que é o Felizes para Sempre, que daí era uma peça mais adulta que a gente montou com alunos de oficina, né, teve uma montagem em 2009 e uma em 2020, foi inclusive uma semana antes de estourar a pandemia, eu acho que foi a última montagem que teve na Companhia de Arte aqui em Porto Alegre, eu acho que a última apresentação foi nossa, né, que era um texto que brincava um pouco com essa coisa dos contos de fada, né, satirizava um pouco os contos de fada, e agora Caipora, que é o meu texto infantil, que eu escrevi lá em 2008 e a gente conseguiu montar em 2022, depois em 2023 de novo, que é um texto que fala sobre educação ambiental, traz essa figura, né, essa figura dos encantados que protege a floresta e fala sobre queimadas, sobre floresta e sobre educação ambiental, bem lúdico para crianças, né? É para não ficar aquela coisinha didática, sabe? Aquela coisinha, jogue o lixo no lugar certo, não é? É para envolver mesmo a criançada. E eu te conheci lá participando na nossa performance. Como que como é que começou esse teu envolvimento ali na nossa companhia de teatro, né, com o diretor Everson Silva? Eu conheço o trabalho do Everson já ali desde 2018, 19, né, quando assistiu Elas e o Nós em Off. O meu irmão trabalhava com ele na companhia, né? A Amanda, que é minha amiga, também trabalha com ele. E daí, quando surgiu essa oportunidade da Nós, ali a gente sempre dava aquela flertadinha, né? Aquela coisa, me chama, olha só. E daí, quando surgiu essa oportunidade das oficinas da nossa performance, quando abriu ali no ano passado, né? Ano retrasado, 2023, nós já estamos em 2025. Daí acabei indo fazer aquelas oficinas maravilhosas ali na Casa de Cultura e finalmente deu esse match, assim, consegui chegar para trabalhar com o Everson, que é uma pessoa que apaixona, né? Tu sabe. Sim, e eu gostaria que a gente está falando aqui na nossa performance. Explica para as pessoas o que é essa nossa performance. Como é que. Eu não sei se tem muito como explicar, né? Como é que é, porque é uma experiência, assim. E eu acho que é uma experiência completamente diferente tu assistir e tu fazer. Que eu assisti a nossa performance e depois eu participei, né, no palco ali. E é uma loucura, assim, porque é uma celebração tanto da arte quanto da vida mesmo, né? Eu acho que tem ali uma pulsão, uma celebração, aquela junção assim de cenas, de pequenos fragmentos cênicos e que fazem um todo muito coerente e que as pessoas saem dali emocionadas, saem dali tocadas e a gente no palco também, a gente sai muito emocionado, muito tocado. Para mim foi muito diferente trabalhar na nossa performance, porque eu sempre trabalhei com dramaturgia, né, mais tradicional. Eu não tinha trabalhado com... Já tinha trabalhado com performance lá quando criança, né? Até tem um vídeo que eu coloquei no Instagram, que a minha primeira apresentação foi uma performance de expressão corporal, mas é diferente, né? Quando tu é criança e quando tu já é adulto, participa. E era uma linguagem muito nova para mim. Então, quando eu entrei lá a primeira vez nas oficinas, eu ainda estava tentando entender, tá, mas para onde que a dramaturgia leva? O que é isso? O que está acontecendo aqui? E as coisas todas vão fazendo muito sentido. Acho que tem um toque ali, tanto do pessoal do roteiro, né, da dramaturgia, quanto do Everson, quanto das gurias que fazem toda a preparação corporal, a preparação cênica, que vai tomando esse corpo, vai tomando esse fio, e essa performance que, a princípio, quando tu vai ensaiando, eram cenas desconexas, elas vão fazendo sentido e vão ganhando um corpo, e o espetáculo fica redondinho, é muito bacana. E para quem está nos ouvindo, ter uma dimensão, esse é um espetáculo que envolve, né, Gabriela, dança, poesia, dramaturgia, né, monólogos. Assim, eu diria que é quase uma obra bem completa, né?
Eu, por exemplo, a primeira vez que eu participei, eu acho então que a gente entrou mais ou menos juntas ali na nossa performance, era mais ou menos 40 pessoas, que eu já achava assim, muitas Muita pessoas para gente. Depois, pessoal, nós fizemos o São Pedro com quase 80 pessoas, né? Que aquilo também, desde o início que a gente chegava ali no teatro, já era aquela alegria, aquela emoção, só aquela reunião de pessoas ali, como tu disse, uma celebração da arte e da própria vida da gente de estar ali, né? E agora, depois, fala. Não, e um trabalho de produção, assim, né? A gente que já trabalhou com produção, saber 80 pessoas, conseguir congregar os horários para ensaiar, passar os recados para todo mundo, reunir aquelas pessoas ali. Então, eu sempre digo, eu sou muito fã da Cacau Soares, que é a produtora desse espetáculo, porque é um trabalho inimaginável e que ela faz ali muito bem feito e o espetáculo sai coeso e quem já produziu com 6, com 10, com 18 pessoas, eu acho que foi o maior espetáculo que eu já produzi, foi com 18 pessoas, sabe o quanto é difícil produzir um espetáculo com muita gente. É verdade. E a gente vai deixar aqui o registro, que agora a mais recente apresentação foi no Porto Verão Alegre, nesse nosso janeiro de 2025, né? Nossa! E essa mais recente, assim, para mim foi assim como um fechamento, assim, porque daí estávamos em 50 pessoas, parecia tão suave, tão leve, aquele teatro tão acolhedor ali do Centro Cultural da Santa Casa. Então, eu também só tenho assim alegrias com a nossa performance. Não sei se tu gostaria de comentar mais alguma coisa com relação à nossa performance. Não, eu acho que é bem isso, assim, chegar nessa apresentação no Porto Verão Alegre e ver como o trabalho está caminhando e fluindo, né? Agora vai entrar num hiato aí a nossa performance, dá uma saudadinha, assim, mas é um trabalho que foi muito marcante para mim enquanto artista, assim, fazia bastante tempo que eu não trabalhava com outras companhias que não fosse o grupo de atores Cavalo de Troia, e eu acho que me colocou de volta, assim, deu um gás novo, né? E eu acho que a nossa companhia de teatro, inclusive, tem esse poder, assim, de nos dar um sopro de vida, assim, não, eu não quero parar, eu quero continuar aqui com o teatro, eu gosto muito disso aqui, eu quero continuar com essas pessoas. E isso que tu disse, assim, esse sopro de vida, assim, qual tu diria que é o lugar, assim, que o teatro ocupa? Porque eu sei que tu faz 1000 coisas. Eu sei que eu vejo ali tuas atividades, né? As tuas produções dos vídeos eu amo todos eu acompanho lá no Instagram. Aliás, eu vou rodar aqui, vai passar aqui o Instagram da Gabriela. Vocês corram lá, porque tudo é muito lindo. Eu adoro tudo. Obrigada. E qual tu diria que é esse espaço que o teatro ocupa, assim, na tua vida, assim? O teatro é a atividade que eu faço há mais tempo na minha vida, assim. Então, eu sempre brinco que eu não sei dizer como seria uma Gabriela sem o teatro, porque desde que eu me entendo por gente, eu tenho o teatro na minha vida, né? E eu acho que ele fez toda a diferença, assim, no aprender a lidar com as minhas emoções, aprender a lidar melhor com as minhas questões, com os conflitos da vida. Então, o lugar do teatro na minha... Eu acho que é o meu lugar no teatro, assim, tipo, eu não seria eu se não tivesse o teatro, né? Eu não estaria aqui, mesmo eu não tendo uma profissão, né, formal relacionada à arte, ela está sempre presente ali. Eu tenho, enquanto bibliotecária, eu tenho uma palhaça contadora de histórias, né, a Librória, que conta histórias para crianças e para adultos, né? Então, e que eu uso o teatro nisso. No meu trabalho enquanto servidora pública, já ministrei oficinas também para uso do teatro para mediação de conflitos. As minhas filhas também estão envolvidas com arte. O meu marido eu conheci fazendo teatro, então
os meus amigos todos de alguma forma estão relacionados. Levei meu irmão para o teatro, daí meu irmão trabalha com pessoas que eu trabalhei há anos atrás e eu trabalho com pessoas que trabalhavam com ele agora. Então eu acho que não tem como desvencilhar o teatro da minha vida. Então não sei se o teatro tem um lugar na minha vida ou se ele é a minha vida. Ai, que lindo! Então, já vou começar com os vídeos incríveis aqui. Nós estamos recebendo Gabriela da Andréia. Eu vou passar já o primeiro. Todos eles eu me apaixonei, mas eu selecionei pouquinhos para dar bastante tempo da gente conversar. Essa daí sou eu, lá no início dos anos 90, fazendo uma performance de expressão corporal com o grupo teatral da minha escola, no saguão do colégio. E essa sou eu 30 anos depois, participando da Nós Performance Teatral, junto com a Nós Companhia de Teatro. E vocês vão ter a oportunidade de assistir esse espetáculo em novembro. A Nós Performance Teatral vai estar em cartaz no Teatro São Pedro, nos dias 1, 2 e 3 de novembro. Você pode garantir os seus ingressos no site do Teatro São Pedro, que está no link da bio da Nós Companhia de Teatro. Claro, pessoal, que agora todos os vídeos são só ilustrativos, porque tudo isso já passou. Mas eu não podia deixar de trazer essa fofurice, né? Que coisa mais amada. Eu adorei ali, adorei a tua chamada, adorei tu ver tu pequenininha ali, né? Como é importante, né? Essa coisa de começar na escola, eu achei lindo. Aí eu vou passar agora, não sei se tu quer comentar esse vídeo, tu já tinha comentado, justo o que tu comentou, era esse que eu selecionei. Sim. Eu trouxe mais uma aqui, eu acho que também tem relação com a nossa performance. Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha professora de artes entrou na sala de aula convidando a gente para fazer uma oficina teatral no turno inverso das minhas aulas. Daquele dia em diante, eu nunca mais parei de fazer teatro. Eu não sei dizer o quanto o teatro é importante para quem eu sou hoje, porque eu literalmente não conheço uma versão minha que nunca tenha feito teatro. O que eu sei é que essa arte se tornou minha profissão, me deu grandes amigos, um casamento, 2 filhas. No ano passado, eu ingressei no elenco da Nós Performance Teatral e tive a oportunidade de comemorar os meus 30 anos de teatro no palco com grandes artistas que eu admiro muito, nessa performance viva, pulsante, muito bacana. Esse ano, eu vou ter a oportunidade de celebrar de novo, agora, no principal palco do nosso estado, o Teatro São Pedro. Nós vamos ser quase uma centena de artistas compartilhando a nossa arte sob o comando do nosso diretor, o Everson Silva, com vocês, o nosso público. Estão todos convidados para irem nos assistir nos dias 1, 2 e 3 de novembro e os ingressos já estão à venda no site do Teatro São Pedro. Ai, que lindo! Que lindo! Toda aquela emoção, né? Parece que a gente lembra, assim, parece que volta. Estava lá. Exato! Muito lindo. Te agradeço muito. Quando eu fui separar o material para nossa conversa, várias emoções vieram, assim, enfim. Mas eu sei também que tu tem uma outra faceta, uma outra dimensão, que é de escritora. Então, agora a gente vai agregar essa atriz, essa questão da escrita. Me conta um pouco como é que começou. Tu é daquelas que desde pequenininha escrevia, tinha livros de poesia. Como é que surgiu essa escritora? Então, eu sempre gostei muito de escrever, assim. Mas eu tinha para mim, isso desde criança, assim, eu tinha que ler todos os livros do mundo para poder escrever. Tipo, então eu sempre fui muito leitora também, sempre gostei muito de ler. Mas então eu sempre tive um sonho de publicar um livro, mas achava uma coisa muito distante, assim, muito. Não, um dia, né? Um dia eu vou. Daí tinha os caderninhos guardados, escrevia alguma coisa, uma história guardada na cabeça. Daí, ali na pandemia, eu resolvi que eu ia fazer oficinas de escrita. Daí, eu fiz uma oficina com a Clara Verbuck, né? E uma oficina online. Foi fantástica, assim. Conheci uma turma maravilhosa também. E ali eu comecei, assim,
acho que eu consigo, né? Comecei a tomar coragem, assim, de colocar os meus escritos para fora, né? Mas ainda sentia que faltava estudar mais, daí fiz também um curso de formação de escritores de 1 ano, aí, daí ano passado, peguei, reuni os meus contos, disse, não, agora vai virar um livro, também sempre com muito incentivo do Diego, né, sempre dizendo, não, tu tem que publicar, daí enviei o material, né, fechei este material com 13 contos, enviei para a editora Patois. Antes disso, eu li muitas coisas deles, né? Vi assim, não, essa é uma editora que eu gostaria de estar lá no portfólio deles, não sair também atirando para todos os lados. E foi muito engraçado porque eles dão um prazo de até 6 meses para responder, eles me responderam em 2 semanas, assim, daí eu fiquei, eles quiseram! E daí nasceu, né, esta criança. Foi ali um pouquinho antes de maio, ali, foi no mês de abril, então também entre todo esse aceite, daí manda o livro para revisão e coisa, teve o episódio das enchentes, né? Então isso eu acho que trouxe uma camada a mais, né, para o livro, e daí em outubro a gente conseguiu fazer o lançamento e ter a criança em mãos. Meu terceiro filho. E antes da gente começar especificamente a falar sobre o livro, que eu separei algumas coisas aqui, eu também separei um vídeo que eu acho que vai introduzir bem essa nossa questão. A Gabriela, tu não repara, o público que me acompanha já está acostumado. Eu ponho os vídeos ali, depois eu não consigo saber qual é qual. Então, às vezes entra, às vezes, aleatório. Mas tudo bem. Então, hoje nós estamos aqui, Mulheres no Ar, recebendo a atriz, escritora, mãe, queridíssima Gabriela D'Andrea. Vamos ver o que vai vir. É sempre uma surpresa para mim e para ti. Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha professora de... Aí esse já foi. Vamos adiante. Eu acho muito louca essa coisa de uma sobe e puxa a outra, sabe? Porque no processo de escrever o meu livro, eu me inspirei em muitas mulheres, né? E não só para as histórias, mas principalmente na trajetória de mulheres que são escritoras, como a Monique, que fez a orelha do meu livro, a Clara, a Giovana. Daí, outro dia, uma amiga me procurou para me mostrar alguns escritos dela e querendo assim uma ajuda, uma consultoria e tal, para juntar esses escritos num livro, e isso me emocionou tanto, sabe? Porque é real, uma sobe e puxa a outra, e assim a gente vai se inspirando, vai se movimentando e subindo todas juntas. Isso é bonito, sabe? É bonito, é lindo. Então, agora a gente oficialmente vai abrir para falar sobre Paredes Brancas Oxidam sobre a Luz do Sol. Gabriela D'Andrea. Eu já vou te dizer a minha primeira impressão. Nossa, ele é muito denso, muito afetivo e assim, como é que eu vou te dizer? A gente imediatamente já cria empatia com essas mulheres. Que eu fui lendo e eu fui realmente assim me apaixonando por cada uma delas. Então eu queria que tu falasse um pouco. São 13 contos. Eu tenho o meu preferido, que depois eu vou dizer. Quero saber. Curiosa sempre para saber as impressões e os preferidos das pessoas. Mas são 13 contos, e eu acho que o que eu quis trazer mesmo são essas histórias de mulheres inspiradas em mulheres que eu conheço, né? Elas não são exatamente, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, da ficção, que não vai retratar exatamente aquela pessoa, exatamente aquela história que aconteceu, né? Mas é como aquilo te toca e como tu transforma aquela história em algo poético, em algo bonito, em algo que me toque as pessoas. E eu acho que eu tentei escrever um pouco da forma como eu gosto de ler. Então, por isso, assim, esses contos curtos também, rápidos, que eles são rapidinhos, eu digo, é uma leitura para o ônibus, assim, né? A leitura de ler no ônibus, assim. Mas, ao mesmo tempo, que tragam esse gostinho de quem são essas mulheres, qual é a história de vida delas,
o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Eu acho que alguns dos retornos que eu tive foi isso, tipo, eu quero saber a história dessas mulheres. Eu quero uma história inteira sobre essa mulher. Mas eu acho que é um pouco isso também, de deixar esse gostinho assim de, nossa, esse trechinho da vida dessa mulher, que é tão cotidiano, que é tão... que a gente costuma ler histórias de grandes heroínas, de mulheres que fazem, né, grandes feitos. E eu gosto muito de ler histórias sobre mulheres que estão vivendo a vida delas, né? Então, eu procurei trazer também um pouco isso, e pelos retornos que eu tenho tido, eu acho que causa, assim, essa empatia, que todo mundo ou se enxerga numa dessas histórias, ou enxerga uma tia, ou enxerga uma parente, uma amiga, e vê, assim, e compartilha essas histórias também com outras pessoas. Essa foi uma sensação bem forte que eu tive, assim. E eu não sei, assim, que nem tu disse, assim, são contos, né? Então a gente meio senta, assim, de coração aberto e vai lendo. Só que, na verdade, eles são, assim, bastante profundos, né? São, assim, um caleidoscópio de emoções que passa naquele instante. A gente vê perfeitamente isso, como tu conseguiu fazer uma síntese naquele recorte que tu deu ali, né? Que é bem preciso, assim. E realmente, agora eu tô falando, eu fico imaginando o que teria acontecido antes e o que teria acontecido depois. Quem sabe até depois tu não cria um livro para alguma dessas mulheres, né? Um livro mais assim, que a gente possa matar essa curiosidade. Mas eu vou passar mais uns vídeos, que eu trouxe vários vídeos, porque nós estamos aqui hoje com a escritora, a atriz Gabriela D'Andrea. Vamos ver agora se eu não vou errar. Vamos ver se eu acerto. Esse. E ocorre que eu escrevi um livro. Sim, eu sei que eu tô falando só nisso ultimamente. Mas é que eu escrevi um livro, gente. E outra coisa que as pessoas me perguntam sempre é como é que eu cheguei na editora. E hoje eu vou contar um pouquinho disso. Eu tava lá com o meu manuscrito em mãos, né? Depois de ter conseguido juntar todos esses meus escritos, compilar. E eu resolvi que eu ia tentar mandar para uma editora. Só que eu nunca tinha mandado um original para uma editora, então eu não sabia como é que era o processo, né? Daí, eu tinha acabado de ler um livro da Carla Gerson, O Som do Tapa, que era pela editora Patois. E eu me identifiquei com a editora. Depois eu li outros livros deles e eu pensei, essa é uma editora que publica coisas que eu gostaria de estar junto nesse catálogo. Então, me enchi de coragem e mandei. Lá no site deles tinha, né, envio de originais. Enviei meu original para a editora Patois e recebi um retorno positivo. Pode ter sido um golpe de sorte de principiante? Pode. Mas, sinceramente, eu acho que foi um tiro certeiro, sabe? De identificar com a editora e com o meu escrito, sabe? Identificar o estilo da editora com o estilo da minha escrita. Ai, que fofura! Então me fala, amiga, qual é esse teu estilo de escrita? Acho que é bem esse estilo do cotidiano, a escrita do cotidiano, né? Que é retratar esse cotidiano e tentar ver nele o que ele pode ter de extraordinário em coisas prosaicas, né? Não é o grande momento, a grande jornada do herói, é aquela vida comum e cotidiana e enxergar o que ela tem de fantástico. E porque eu acho que cada um de nós vive vidas fantásticas e que às vezes a gente está procurando, tá olhando para a grama do outro e achando mais fantástica que a nossa, mas a nossa vida tem momentos, né, fantásticos e que merecem ser retratados. E acho que talvez isso venha um pouco do teatro também, porque ali no teatro, quando a gente está mostrando, né, a gente tem um recorte da vida daquele personagem, que é o que vai estar aparecendo na caixa ali, né, o que vai estar aparecendo dentro daquelas 3 paredes do teatro, da 4ª parede invisível, é um recorte de um momento da vida daquele personagem, mas ele tem uma vida antes, ele tem uma vida depois, que dá o recheio também para esse recorte.
Então, acho que quando eu escrevo esses contos também é com uma visão um pouco teatral. O que eu queria colocar naquela caixa cênica naquele momento, sabe? E agora tu falou isso, eu vi aqui, nós temos aqui uma apresentação do livro, né? E diz exatamente isso, ó, nesta coletânea de contos, Gabriela D'Andrea traz um apanhado de histórias de mulheres que todas nós podemos conhecer. São histórias costuradas com elementos fantásticos e cotidianos em uma bricolagem de personagens comuns, que não passam desapercebidos pelos olhos e ouvidos da autora, que lhes dá voz e vida nos 13 textos que compõem esta coletânea de estreia. Tu tá de muito parabéns, eu achei lindo o livro, os contos são assim de uma delicadeza, assim, quem te conhece te reconhece, né, a partir dessa escrita. O que eu te pergunto é o seguinte, são 13 contos. Me diz uma coisa, foi coincidência? Eu adoro 13. Foi coincidência ser 13 ou tu disse, não, quero fazer 13 mesmo? Não, foi coincidência, foi cheguei nesse número, assim, quando eu vi que eram 13 também, nossa, 13, bacana, é um bom número, vou fechar por aqui, tá bom, né, de histórias, mas foi coincidência, assim. E tu foi escrevendo no decorrer, assim, ou tu tinha já alguns e colocou mais alguns? Como é que tu construiu o livro em si, nessa coletânea dos contos, assim? Tu foi escrevendo, tu já tinha coisas? Eu já tinha alguns contos guardados, daí no início do ano passado saiu o edital do Prêmio Sesc de Literatura. E eu enfiei na minha cabeça que eu ia mandar um livro para o Prêmio Sesc de Literatura. Só que eles têm lá no edital, tipo, um número mínimo de palavras ou de páginas, agora eu não lembro. Daí, quando chegou no final do prazo, eu não consegui atingir, mas eu achei que estava um corpo bom, assim, apesar de eu não ter atingido. Se colocasse mais coisas, ele ia ficar sobrando. Daí, não consegui enviar para o Prêmio Sesc de Literatura, mas tinha esse produto finalizado que eu nunca consegui ter, porque eu sou aquela pessoa, a perfeccionista que nunca faz nada, sabe? De tão perfeccionista, nunca vai para o papel, porque nunca tá bom o suficiente. Daí eu olhei, não tá bom o suficiente, mas é assim mesmo que vai para o mundo. E no fim, pelos retornos que eu tô tendo, eu acho que era mais insegurança minha, ele tá bonitinho, tenho orgulho do meu filhote, assim. Mas eu já tinha algumas coisas escritas, algumas coisas eu reescrevi, né, porque não estavam, assim, muito boas. Acho que a escrita também tem esse processo, né, que tu escreve, tu reescreve, tu escreve, tu reescreve. Uma hora tu tem que largar aquela escrita, porque senão tu fica reescrevendo eternamente, assim. Mas tinha algumas coisas prontas e algumas coisas eu escrevi especialmente para ele, assim, para inclusive dar uma coerência assim na sequência, né, de escolher qual é a sequência do livro. E tu tem uma rotina de escrita? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não escrevo nada. Nem lista. Então, e aí eu fico tento ter. Né, onde que se tu tem uma rotina, aonde que vem essa tua inspiração? Se tu tem um caderninho, vai lá, anota. Eu adoro aquelas pessoas que dizem que acordam com uma ideia, né? Eu tento ter uma rotina, mas é complicado, assim, de colocar sempre. Para escrever esse livro eu consegui, assim, era todas as noites eu sentava um pouquinho, 1 hora, 2 horas, escrevia, né, mas depois que as crianças dormiam e tal, né, sentava e escrevia, mas ainda assim, às vezes davam, hoje eu não vou sentar para escrever, daí vinha o papel do Diego, assim, tipo, não, tu tem um prazo, tu quer escrever, tu vai sentar e vai escrever, mas hoje eu tô sem ideia, mas senta e escreve sem ideia mesmo, escreve tudo, daí ele vinha com esse apoio, assim, mas e para mim é muito importante ter esse prazo, eu sempre falo, né, que às vezes eu tenho que botar um prazo, porque senão eu não sai, fica, não, 1 hora, quando tiver inspiração eu escrevo, quando tiver, e não funciona assim, a gente não pode ser refém da inspiração, né, porque quem trabalha com criatividade sabe que às vezes tem que dar uma
uma cutucadinha, assim. E sim, eu tenho um caderninho, né, de notas, que quando surge uma ideia eu escrevo. É engraçado porque as melhores ideias sempre surgem quando tu não consegue anotar, quando tu tá lavando a louça, tá com a mão molhada, quando tá no banho, né, quando tá na academia, as melhores ideias vêm nesses momentos, assim, a gente não tem. Daí, às vezes, eu me mando numa conversa só comigo no WhatsApp também, às vezes mando gravado. Tem um problema que eu não gosto de ouvir a minha voz gravada, então às vezes eu fico travada para gravar, mas eu tenho tentado superar isso, de gravar as minhas ideias, porque o fluxo de pensamento é muito acelerado, então às vezes eu não consigo escrever na mesma velocidade, mas... E daí a gente vai guardando, assim, mas é meio caótico, o processo é meio caótico. Mas para quem está chegando agora aqui na rádio, esse é o programa Mulheres no Ar. Nós estamos aqui falando com a atriz, escritora Gabriela D'Andrea sobre o livro, o primeiro livro, Paredes Brancas Oxidam sobre a Luz do Sol. É claro, né, amiga, que tu vai ter que me explicar esse título, porque o título já é enigmático. Então, tu vai ter que me explicar. Explicar não sei, mas encontrar um sentido para esse título tão enigmático. Paredes brancas oxidam sobre a luz do sol. A ideia que eu queria passar, eu fiquei muito feliz, inclusive, quando eu vi essa capa, né? Porque a artista que fez a capa, né, conseguiu captar muito bem a ideia, assim, né? Que é esses buraquinhos, as marcas que um quadro deixa, quando a gente deixa muito tempo uma coisa pendurada na parede, né? A parede oxida com a luz do sol e aquilo que ficou com o quadro ficou protegido e fica a marca na parede, né? E é o título de um dos contos, né, da coletânea, que é justamente esta mulher recém-divorciada tirando as fotos da parede, olhando aquelas marcas, né? Então, queria passar essa ideia do que sai, mas a marca fica. E eu achei muito bonitinho que a minha mãe foi assistir o Ainda Estou Aqui, né, o filme, e daí ela conseguiu achar, coisa de mãe, né? Ela conseguiu achar uma cena que eles tiram um quadro da parede e fica a marca, assim. Daí ela foi atrás na internet de buscar a imagem, assim, ela, olha, é o teu livro. Assim, mãe, claro, eles devem ter lido, óbvio. É porque isso aí que tu falou é uma coisa bem forte, né? Mesmo que a gente tome decisões e tire as coisas, enfim, a gente pode tirar exatamente as coisas do lugar, né? Mas como que a gente tira as coisas de dentro de nós, né? Por quanto tempo elas vão se diluindo mesmo, né? Por isso que eu acho bem forte essa coisa de oxidam, porque isso a gente percebe é o tempo, né? É aquele efeito do tempo sobre as coisas e sobre nós, né? Então, quando eu vi o título, assim, eu achei bem enigmático, mesmo antes de ler. E tu tem razão, agora estou te ouvindo, a maneira como ela faz a colocação da capa fecha bem com essas coisas que a gente vai guardando, né, Gabi? Vai entulhando. Ficou parado tanto tempo ali que ficou aquela marca, assim. Exatamente, muito bonito. Mas, para vocês morrerem de vontade de ler o livro, eu vou ler um pedacinho aqui, que é justamente, acho que chama como o prólogo, a abertura da Monique Prada, né? Uhum. E ela diz assim, ó, é muito fácil e, ao mesmo tempo, revelador e impactante mergulhar nas histórias das mulheres de Gabriela D'Andrea. Um pouco nossas e um pouco delas, um pouco do mundo. Isso um pouco nossa, assim, é exatamente a sensação que eu tive. Ou essa que, ou parece que tu conhece aquela mulher, talvez nunca, ou que tu te enxerga em alguma coisa que ela ali revela para ti, né? De quem nós somos. Eu acho bacana a literatura, porque a literatura permite que a gente se olhe como no espelho, né? Uhum. E o espelho, ele nunca é um reflexo real, porque justamente ele é só um reflexo. Então, às vezes, a gente vai ler, que nem eu fui ler assim, ai, que amor o livrinho da Gabriela, mas não é nada disso, pessoal. É um mergulho profundo nessas dimensões do feminino e que abrange a todos nós, né? Homens, mulheres, enfim. Embora
tem o retrato de mulheres, ele de alguma forma conversa com a nossa humanidade, né? Isso que eu achei assim bastante bonito. Ela fala que sobre a morte, né, parceira final e de fé, marca sua presença de maneira leve e delicada. O amor que se acabou, o desastre doloroso e cotidiano dos quadros saindo da parede para a caixa das recordações. A vida que segue no amor entre as mulheres, às vezes discretos, em outras florido. Essa coisa é bem forte, assim, que quando eu li sobre a questão, também não quero dar muito spoiler, mas as pessoas têm que ficar curiosas para ler o livro. Nós tínhamos esse quadro que oxidou na nossa parede, que era um retrato com o meu pai e todos os irmãos deles. Até que um dia a minha sobrinha se deu conta, mas olha só, Cláudia, todas as pessoas aqui já não estão mais entre nós nessa dimensão. Será que não está na hora, né, da gente deixar, enfim, que eles descansem, né? E colocar outras recordações. E aconteceu exatamente isso, quando a gente tirou aquele quadro enorme, com todos os irmãos que já se foram, ficou a marca na parede, né? Então, assim, quando eu li aquilo ali, até me emocionei, porque eu lembrei daquilo, né? Então, a gente está aqui, assim, propondo que todos vocês se aventurem a conhecer o livro da Gabriela, que é Paredes Brancas Oxidam sobre a Luz do Sol. Eu tenho mais um vídeo e depois eu vou contar o meu favorito, que não é nem o favorito, mas assim o que me impactou realmente fundo. Então, eu acho que nós temos mais um. Tu me avisa se esse já foi, porque tu sabe que... Tá. Paredes Brancas Oxidam sob a Luz do Sol é o meu livro de estreia, que conta com 13 contos que falam sobre mulheres, sobre cotidiano, enfim, sobre a vida. Vocês podem adquirir no site da Editora Patois e ele está em pré-venda até o dia 12 de setembro. Tem pelo menos 2 contos nessa coletânea que falam sobre cidade. Um deles é A Cidade que Existe em Mim, que conta a história de uma cidade que existe em torno da linha do trem e fala um pouco sobre esse sumiço da cidade junto com o sumiço da linha do trem. E ele me emociona muito porque fala um pouco da história da minha mãe, que cresceu numa cidade que vivia no entorno da linha do trem. Então, é um pouco desse sentimento que eu tento passar com essa história. Outro conto que tem a cidade como pano de fundo é Em Fuga, que a protagonista, ela vive nessa cidade, em Porto Alegre, que ela enxerga como decadente, como uma cidade que nunca cumpriu o seu potencial prometido, e ela se identifica um pouco. A cidade funciona como um espelho da própria protagonista. Eu acho que fala um pouco de mim também. É verdade. Acho que todos nós que estamos envelhecendo em Porto Alegre, estamos envelhecendo com essa decadência de Porto Alegre, né? A gente sempre... a gente que viveu o período de efervescência de Porto Alegre, né? Quando Porto Alegre a gente tinha a sensação de que era o centro do mundo, né? Com o Fórum Social Mundial, com orçamento participativo, sendo exemplo para tanta coisa. E daí, daqui a pouco, a gente vê ela como está hoje, assim. É um sentimento ambíguo, assim, da gente gostar tanto dessa cidade, ao mesmo tempo ver que ela não tem muito para onde ir, assim. E eu sempre, isso também sempre foi muito presente para mim, assim, esse paralelo entre a cidade e eu, né? Eu ainda tenho vontade de escrever mais coisas nesse sentido. E a gente está aqui falando de Porto Alegre, mas vocês podem colocar isso em qualquer cidade que você esteja ouvindo, né? E Porto Alegre, quando eu era criança, eu tinha a sensação de que ela seria um lugar bom de se viver, que ela seria uma cidade feita para o bem-estar das pessoas que aqui estão. Então, a gente já teve, né, melhores índices de arborização, melhor água, melhor transporte público. A gente sempre, né, estava entre assim, os melhores índices do país. E, de repente, a gente se transformou no que hoje os especialistas dizem que Porto Alegre é quase uma cidade dormitório, né?
Então, as pessoas passam por aqui para ir para o Mercosul, as pessoas passam por aqui para ir para Gramado. Então, ela, enfim, não se tornou essa cidade, né, do bem viver. Então, acho isso aí, assim, uma coisa bem, bem profunda, bem bonita mesmo, da gente se repensar. E, principalmente, eu faço a minha reflexão, porque eu permaneço. Que essa é outra coisa que eu me pergunto, assim, por que mesmo a gente tendo todo esse senso crítico, por que a gente permanece nesse lugar e indo nessa trajetória, enfim. Então, essas são nossas reflexões a partir do livro Paredes Brancas Oxidam sobre a Luz do Sol, da Gabriela D'André, que está aqui com a gente no Mulheres no Ar. E eu, já está passando o tempo rapidamente, eu estou louca para contar para ela qual é o meu queridinho. Eu gostei de todo o livro. Eu fiz exatamente como a Gabriela disse, eu sentei e fui lendo todo ele. Uma coisa... Assim, eu ficava curiosa para saber, e a maneira como tu organizou, uma maneira muito inteligente, porque ele vai num crescente de emoção, ele vai num crescente de aprofundamento, uma forma bem interessante de organização, então a gente fica preso ao livro, né? Eu adoro, assim, quando a gente está lendo o livro, tem que fazer alguma coisa, mas o livro fica ali pulsando, né, na tua mente, né? Tu vai e volta, tá louca para terminar de ler. Então, é uma delícia de livro. E o meu, assim, o que mais me emocionou foi a Pioneira. Porque, a partir desse teu conto, eu fiquei pensando em inúmeras pioneiras, né? As pioneiras simbólicas que existem, né? Não só dessas que desbravaram mesmo a história, mas como nós, todos os dias, né? Estamos sempre desbravando, sempre conquistando esse espaço, principalmente nós, mulheres, né? Então, esse aqui foi assim, o que mais me emocionou, e eu selecionei essa parte que, com certeza, tu tem essa dimensão, que ela se aplica a qualquer circunstância, a qualquer lugar que a pessoa esteja, porque, olha só, ela olha para trás, não sabe quanto falta, quanto chega, se seu caminho terá um fim. Pensa em desistir, mas as vozes em sua mente ecoam o tanto que ela já fez. Não está sozinha. Precisa lembrar disso. Só está cansada. Uma bem-vinda clareira se abre à sua frente. Dá para ver as estrelas. As estrelas a acalmam. A lembram de quem abriu o caminho antes dela. Trilhas que a trouxeram até aqui. Elas também cansaram? Também sentiram que não dariam conta? Mas sabe, olha, isso aqui valeu para toda a humanidade, valeu para todas nós mulheres, valeu para todos nós que temos essa ideia, né? Assim, vários momentos que eu penso assim, ai, Deus, eu não aguento mais. Mas aí eu justamente penso, mas ai, não, eu tenho que fazer porque eu não estou sozinha nessa. Eu tenho que seguir. Esse aqui é de uma lindeza, né? É muito lindo demais. Nós estamos aqui comentando com a autora, com a querida Gabriela D'Andrea, sobre o livro lindo dela de contos, Paredes Brancas Oxidam sob a Luz do Sol. E também vou te dizer o seguinte, amiga, é muito teatral. Tu cria imagens assim, ó, muito teatrais, cenários, descrições, enfim, a gente enxerga a cena de maneira assim perfeita. O teatro ele não consegue, né? Ele tem que entrar sempre. Então, acho que a gente pode até pensar, quem sabe um dia a gente dá vida, né? Todas essas mulheres, já pensou? Que lindas, que maravilhoso. Tem um dos contos, que é o Traída pela Morte, que o Diego adaptou para um curta-metragem, né? O curta acabou saindo bem diferente, né? Porque ele disse que ele estava lendo o conto e ele achou que teria um final e o final era outro. E daí ele adaptou para o cinema com o final que ele achava que era, assim. E agora, em abril, deve estrear, né? Ele fez pelo curso Jovem Produtor Audiovisual. E em abril vai ter a mostra e vai sair o conto
no cinema. Óbvio que lindo, isso já é lindo, já é uma inspiração. E eu gostaria que tu destacasse, tu comentou 2 ali, né, no vídeo, eu comentei 1, gostaria que tu destacasse um, assim, para as pessoas morrerem de vontade de ler o livro. Eu vou destacar aqui um que é o Meu Lar, que eu gosto muito, que é uma menina que mora numa ocupação, né? Então, eu acho muito bonito porque ele é quase que uma homenagem a amigos meus que moram em ocupações, né? Tem uma amiga que morava numa ocupação ali ao lado do Beira-Rio quando houve a Copa, e tem esta cena, né, das retroescavadeiras destruindo a ocupação, né? Então, é um conto que eu gosto muito, assim. E deixa eu ler um trechinho aqui. Só abri e vou ler um trechinho, um parágrafo dele. Naquela noite eu aprendi que não estava sozinha, que não era a única e tinha que fazer as coisas de um jeito que dificultasse a nossa responsabilização. Eu tinha um dom e precisava aprender a usá-lo com inteligência, porque nós somos alvos e eles sempre tentariam jogar a culpa sobre nós, exatamente como estavam fazendo agora. Patrícia, nossa advogada, havia entrado em contato. A liminar foi derrubada. Alegaram que o pico de energia que derrubou a luz do bairro foi consequência de um gato feito pela ocupação. A polícia estava vindo para cá, e dessa vez com sangue nos olhos. É, bem aí. É muito lindo mesmo. Então, agora eu abro para te fazer as suas considerações finais. Depois eu faço os meus agradecimentos afetivos, queridíssimos, para te nos dizer o que tu tiver vontade nesse... Eu agora estou impactada aqui, eu relendo o livro. Coisa boa! Eu queria agradecer pelo convite, pelo carinho, né? Tá sempre apoiando a gente, né? Eu digo, tem uma Cláudia na sua vida, que a Cláudia tá sempre apoiando e colocando a gente para cima, assim, é aquela pessoa que te dá apoio, te dá suporte, assim, vamos, ela vai junto. E agradecer por essa conversa, foi muito gostoso, um bate-papo muito gostoso, ter esses retornos, né, sobre o livro. A escrita, às vezes, é uma coisa muito solitária, assim, né, porque a gente coloca o livro no mundo e a pessoa vai ler na casa dela, né, no conforto da sua casa, e a gente fica louco para saber, né, o que impactou, como é que foi a sensação, e então ter esses retornos é muito bacana. E é isso. O pessoal que quiser comprar o livro tem a venda no site da editora Patuá, patuá.com.br, pode comprar por lá. Aí, vamos passar aqui, você está atento, que está passando aí o Instagram da Andréia Gabriela. Você pode entrar em contato com ela e saber muito mais sobre o livro Paredes Brancas Oxidam sobre a Luz do Sol. Para quem está chegando agora, a gente teve aqui um bate-papo incrível com essa atriz, escritora, mãe, produtora, uma mulher múltipla, Gabriela D'Andrea. E eu até já vou te propor, uma hora a gente podia até fazer umas leituras, se tu achasse legal. A gente fazia as leituras dos contos, que eu já passei com o virtual. Eu, né? Muito lindo. Então, a gente vai se despedir aqui com o meio vazio. Olha só. Quase todos chegaram aqui em grupos de 6, às vezes 8, todos iguais. Eu não era único. Não tinha outro igual a mim. Talvez fosse por isso que ela sempre me escolhesse. Ou porque fui o primeiro. Cheguei aqui junto com ela, na caixa das coisas que vieram da casa dos pais. Quem sabe eu lhe trouxesse lembranças de casa, fosse um conforto que ela não encontrava em nenhum outro objeto. Então é isso, pessoal. Nós tivemos aqui esse bate-papo, Mulheres no Ar, com a Gabriela D'Andrea. Eu te agradeço muitíssimo, tu sabe que eu te adoro, que eu te admiro muito. Então, a gente espera vocês no próximo programa. As pessoas sempre dizem que eu não me despeço, então agora estou me despedindo de quem está nos ouvindo. Beijo para vocês também. Então,
Vamos tocar a vinheta. Até a próxima, pessoal. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Estamos de volta com mais um Literamake e hoje é o livro Guerra no Coração do Cerrado, de Maria José Silveira. Essa capa com esses tons de verde, de folha mesmo, né, com o amarelo e o vermelho, então nós vamos trabalhar com essas cores. E os recados iniciais, então, para quem está chegando agora no canal, não conhece ainda, eu não sou maquiadora, eu sou escritora. Esse projeto, na verdade, é uma grande brincadeira, né, uma divulgação da literatura. Por enquanto, estamos focados só na literatura nacional, mas eventualmente posso fazer alguma coisa internacional. E usando a arte também da pintura facial, que obviamente não é tratado muito como arte, né, que é a maquiagem, mas existem maneiras de trabalhar. Como eu não sou maquiadora, eu ainda sou muito restrita àquela maquiagem bonitinha de sair mesmo. Eu ainda não consigo, ainda não tenho essa malandragem de trabalhar uma maquiagem mais artística. Mas estamos aí, estamos evoluindo. E esse projeto ele é todo voluntário, eu não cobro dos autores. Ainda não tenho um plano de cobrança, assim, eventualmente, se alguém quiser contratar o Literamake como um serviço. E o canal é pequenininho, então ele não é monetizado. Então, se vocês gostarem do meu trabalho, quiserem contribuir, o Pix é bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Este livro já está resenhado no blog, com o nome Aldeia. Então, eu espero todos vocês também visitando aí a resenha. Bom, trabalhando, então, sobre o livro. A Maria José Silveira, além de ser uma pessoa extremamente doce, né, eu entrei em contato com ela, na verdade, porque eu entrei num projeto em que eu fiz uma resenha deste livro, uma resenha muito, muito elaborada para um projeto de pesquisa que eu participei, que eu não sei se a resenha vai efetivamente ao ar ou não. E aí eu construí uma resenha extra aos moldes do Bibliofilia, que daí não é uma resenha acadêmica, assim, né, com essa postura mais acadêmica mesmo. Ela é uma resenha mais despojada, uma linguagem mais simples, em que eu trago a história do livro, mas de uma maneira mais simples mesmo, não tem outra palavra para definir. E aí eu fiz, então, 2 resenhas sobre ele, uma ainda não está acessível, não sei se um dia estará, e essa resenha que está no Bibliofilia. E quando eu entrei nesse projeto e eu selecionei os livros que eu resenharia, eu selecionei este. E eu entrei em contato com a Maria, e ela é uma pessoa muito querida, e ela ficou bem feliz com a minha procura, assim, então foi uma experiência já bem bacana de largada. O livro, então, ele é um pedaço da história do Brasil e da história do Goiás, assim, para ser mais precisa, que se passa numa pequena aldeia, numa cidade muito pequena, onde existe, foi na época do ciclo do ouro e tal, que se povoou essa pequena cidade, que hoje já não é mais pequena, ela existe. Deixa eu ver se eu localizo aqui na minha resenha o nome do lugar, Vila Boa. Ela era governada pelo governador Dom Luiz da Cunha Menezes nesse período, e ele tinha um grande problema na época, ele como colonizador, que era a domesticação, vamos dizer assim, porque era como eles consideravam os indígenas, né, selvagens, etc., para catequização destes indígenas. E é isso que ele tenta fazer, porque é um dos últimos focos de resistência da etnia Panará. Os locais chamavam eles de caiapós, mas eram os Panarás, eles eram indígenas guerreiros. E durante o livro, inclusive, ela destaca essa questão de que eles venciam os brancos, mesmo com os brancos tendo armas de fogo, que eram coisas que eles desconheciam e que tinham um poder letal que não precisava da aproximação, né? Bom, vocês sabem disso.
né? E então era muito difícil para eles lidar com esses invasores e eles não sabiam de onde esses invasores vinham. Então eles tinham as guerras e eles achavam, quando eles venciam uma guerra, eles achavam que o assunto estava encerrado e dali a pouco aparecia mais uma turma lá. E aí o que acontece é que este governador, ele tem a missão de pacificar a região. Por causa desses conflitos constantes com os indígenas, a população extremamente preconceituosa, né? Nada surpreendente também, na realidade. E aí ele chama o cacique, então, dessa etnia Panará. Aqui é o Romachi, ou Romachi, eu não sei pronunciar. Não, é o cacique Angraiosha, não sei como pronuncia, mas o Romachi, ele vai até lá e vai conhecer e tal, e aí ele chama, então, a sua tribo para povoar, né, para ir a Vila Boa, e aí o Andrios, eu não vou conseguir pronunciar, desculpa, gente. Eles levam, então, parte da tribo sob a promessa de uma pacificação mesmo, de eles poderem descansar um pouco, não ter tantos conflitos, ter algumas questões de benefícios ali, de receber algumas coisas em troca, e eles são imediatamente batizados. Então, eles já são levados à igreja para essa doutrinação. E entre os batizados dessa primeira turma que chega ali em Vila Boa, tá a Damiana. Em momento algum, no livro, a gente fica sabendo qual era o nome dela de verdade, original. Ela é batizada como Damiana e é escolhida pelo governador para ser a filhada dele. Ela e o irmão dela, que foi batizado como Manuel da Cunha, isso. E a Damiana, com autorização da sua família, vai morar na casa do governador. Aqui não fica claro quais eram as intenções do governador em adotar essa menina, né? Não tem uma explicação assim. Eu, à primeira vista, quando eu comecei a ler, eu achei que ia rolar aí uma coisa bem criminosa. Mas não foi assim que a coisa se desenhou, pelo menos não no livro. A autora, ela deixa muito claro o seguinte: a Damiana, ela é uma figura real, tá? Ela existiu. Mas o livro é um livro de ficção. Ela não se prende aos fatos concretos da realidade para contar a história da Damiana, até porque não se sabe, não se tem registros bem explícitos sobre isso. Pulando lá para o final, por exemplo, se vocês forem pesquisar na internet sobre Damiana, o que vocês vão descobrir é que está registrado como data de morte dela, a data que o então marido dela, determinou como a data de morte dela, porque na verdade ela desapareceu. Então não tem como saber se ela efetivamente morreu nessa data ou se isso foi uma invenção do marido, porque agora, novamente pulando lá pro final, ele tenta obter vantagens por ser o marido de Damiana, e todo o casamento dele foi baseado inclusive nessa vontade de ter vantagens, porque a Damiana se tornou uma figura muito reconhecida. Ela enfrenta ao longo da vida dela toda uma questão de exclusão, de preconceito, de violência, inclusive, por parte dos brancos, mesmo que todos já tivessem acostumados com a presença dela, porque ela se torna uma presença constante na cidade. Afinal de contas, ela está morando com o governador. Quando o governador vai embora, porque ele consegue a transferência que ele tanto queria, quando ele vai embora é que ela retorna para aldeia, não para aldeia, porque eles foram retirados de lá, né? Mas para o seio da família dela. E é aí que ela fica dividida
entre os brancos e os indígenas, porque na verdade ela se criou nesse ambiente, né? E isso que eu achei interessante na construção dessa personagem, que é real, é justamente tu trazer essa divisão que ela tinha de compreender os brancos, de falar a língua dos brancos e ao mesmo tempo nunca ter deixado de verdade de defender o seu povo. Tanto que quando o avô dela concorda que ela more com o governador, ele na verdade tem como intenção que ela seja quase uma espiã, que ela compreenda as festas dos brancos, que ela compreenda a cultura dos brancos, para eles terem como se defender. Porque a intenção do Romeshi sempre foi resguardar a tribo para que eles descansassem e se organizassem para guerrear. Porque eles estavam sem condições de fazer essa guerra, e aí com esse descanso que eles teriam, eles estariam prontos para voltar a guerrear com os brancos. Só que isso nunca acontece. Vem geração, passa geração, e a própria Damiana, depois de adulta, ou ainda jovem também, ela não era, né, ela era jovem adulta, por assim dizer, ela mesma sai a pé procurando, e ela conhece os lugares sagrados que o avô dela mostrou para ela, e ela procura parentes para levar para essa ocupação que eles têm. Deixa eu achar aqui o nome dessa ocupação que eles têm lá e que eles são obrigados a ficar lá. Eu acho que eu não citei nessa resenha, eu citei na outra. Não, aqui, Aldeamento Maria I. É lá que eles estão. E ela vai buscar parentes numa tentativa de trazer mais gente lá para dentro, para justamente poder competir com o poder branco, né? Porque eles estão num número muito reduzido. E isso faz com que eles não tenham como lutar. E ela quer trazer eles ali, e ela oferece uma série de vantagens. A questão é que quando ela retorna com esses parentes, eles são todos batizados. E é muito interessante a maneira como a autora trabalha, porque a Damiana, na verdade, ela não tem muita noção do que representa o batismo. Ela trata como só uma cerimônia que os brancos valorizam muito, então não custa nada. Então, para ela não tem esse significado espiritual, né, da religião e tal, até porque a cultura dela é outra e ela nunca abandona a cultura dela. E isso mostra que essa tentativa de catequização sempre existiu da parte dos brancos, e nós vemos que isso não mudou nada hoje em dia, né? Existe uma luta de ONGs e defensores dos povos originários para tentar impedir essa colonização, a continuação dessa colonização, que não termina nunca, contra os povos originários, contra os indígenas. Permitir que eles tenham sua própria cultura, né? Que é muito mais antiga do que isso que está sendo imposto a eles. E isso é um trabalho muito bonito que ela faz aí no livro, de trazer isso, de mostrar que eles têm, que para eles esse batismo é um ritual completamente desprovido de significado. Tá, vamos fazer. Vamos batizar. A gente tenta evitar barulho, mas nem sempre consegue. E ela não se importa com o batismo e nem as pessoas que ela leva para lá, justamente por não ter o significado. Eles continuam cultuando os seus próprios, suas próprias divindades, enfim, sem se deixar contaminar pela cultura branca. Só que o problema é que a situação de miséria, de doença, de opressão, de trabalho forçado, de escravidão, de violência que eles sofrem cotidianamente, tudo isso também vai enfraquecendo o povo e sua cultura, né? Eles não chegam a abrir mão disso, de se misturar efetivamente aos brancos,
mas a gente percebe que existe um desgaste e a gente começa com um povo extremamente guerreiro e preparado para guerrear, para um povo cansado e explorado. E isso, na verdade, é uma realidade que a gente vê hoje, agora acontecendo, né? Não é uma exclusividade desse tempo, o que é uma tristeza, na verdade. Nós tivemos, na data de gravação deste vídeo, nós tivemos recentemente o Dia do Índio, né? Que hoje em dia seria, o mais correto seria falar o Dia do Indígena, deixando bem claro para quem está assistindo que existe sim essa necessidade de valorização da palavra, né? A palavra diz muito. E a gente vê que não se evoluiu nada no sentido de respeitar esses povos, de respeitar suas culturas. Pelo contrário, essa ideia do subjugo, da exploração, ela cada vez aumenta mais. A gente vê ali, eu escrevi essa resenha e li esse livro num período em que estava sendo descoberto o genocídio Yanomami. Então, né, como é que a gente vai falar que isso aqui está contando uma história passada se isso continua acontecendo? Então, a Damiana, até no começo do livro, a autora abre o livro, é muito interessante essa frase, até vou trazer para vocês. Ela abre o livro justamente questionando a imagem que Damiana tinha, que era, deixa eu ver aqui, cada lado de uma guerra tem seu herói. Estranho é quando os dois lados têm o mesmo herói. Quando isso ocorre, alguma coisa está errada ou fora de lugar. Porque a Damiana virou uma porta-voz dos dois lados. Ela era uma indígena que conseguia dialogar e trocar, fazer trocas, né, ter esse diálogo com os brancos. Então, ela era uma heroína para os brancos porque eles achavam que essa pacificação entre os povos, entre os brancos e os indígenas, só era possível por esse intercâmbio que ela fazia. Só que, na realidade, na cabeça dela, ela estava defendendo o povo dela. Ela não estava fazendo algo pelos brancos. E para os brancos, ela já era uma representante que realmente fazia esse diálogo entre brancos e indígenas. A Damiana, ela demonstra isso muito fortemente, uma certa ingenuidade, porque ela é enganada pelos brancos. E ela acaba enganando o povo dela sem querer, porque as promessas que ela leva para eles é o que os brancos fizeram para ela e nunca eram cumpridos, né? Nunca eram cumpridas as promessas. Ela se mantém uma indígena fiel à cultura dela, mesmo dialogando com os brancos. Então ela se torna ali importante para os dois lados. Por isso que ela é heroína dos dois lados, né? Por essa questão aí. Mas isso não torna a vida dela mais fácil. Ela é muito julgada, ela é muito vítima de violência, até porque ela cresce dentro desse cenário onde ela é estranha, né? Ela tá fora do ninho dela, né? Vamos dizer assim. Mas isso é uma herança que ela recebeu muito, muito forte do avô, do pai, porque ela, embora vivendo entre os brancos e dialogando com os brancos, ela permanece leal ao povo dela. Ela permanece sempre defensora do povo dela. Ela não muda essa postura. E passam diversos governadores durante esse período histórico em que Damiana vive. São diversos os líderes que passam por ali e nenhum deles assim consegue efetivamente trazer ela 100% para o lado deles. Então, assim, ela permanece realmente leal ao povo dela. O que não significa que ela consiga impedir ou diminuir toda essa questão mais agressiva mesmo de colonizador, porque a gente sabe como é que essa história termina, né? Essa história termina com os povos sendo gradativamente apagados e excluídos enquanto cidadãos legitimamente brasileiros. E isso é um processo que não terminou e que aparentemente só vai terminar quando se dizimarem todos os povos, que eu espero que não aconteça.
Eu acho que esse livro, ele acaba sendo um retrato muito fiel de tudo isso que acontece, muito triste, porque a realidade disso tudo é absolutamente inegável. E, no entanto, conhecer isso não tá ajudando a impedir que esse processo continue, né? Eu considero, sinceramente, este livro um livro fundamental, e às vezes, não nego, dar uma certa raiva da Damiana pela ingenuidade dela, mas isso aí ela tá sendo fiel à própria história dessa mulher, né? Que é justamente essa questão da opressão que eles vivem e dessa ingenuidade de ser enganada mesmo. Mas, né, é a história do Brasil. Infelizmente, a gente tem que conviver com os fatos. Aqui, para finalizar, um batom mais neutro, sem ser muito claro, que senão ele desaparece. Então, aqui para vocês entenderem, tá? Eu usei o verde, por causa do tom da capa. Eu usei o amarelo, um amarelo forte aqui no meio. E usei um tom de vermelho e mais um amarelinho por cima, só para dar um toque. Aqui nós temos, então, o Guerra no Coração do Cerrado. Um livro que eu recomendo fortemente, tem um pouco da história do nosso país. Eu acho que entender a participação da Damiana e a maneira como ela lida entre brancos e indígenas, e a maneira como os brancos usam da tentativa dela de repovoar o aldeamento, que ela viaja, ela traz parentes, eles acabam usando isso dela para trazer mais gente para trabalho forçado. É uma coisa muito feia, mas é a história do Brasil. E a gente não tem como renegar estes fatos. Então tá pronto o visual, espero que tenham gostado, espero que leiam este livro, ele é muito bom, eu recomendo. No Bibliofilia tá com o nome Aldeia, essa resenha. E, novamente, quem gosta do meu trabalho, quiser contribuir, pixbibliofilia.cotidiana@gmail.com, e eu vejo vocês, então, no próximo Literamake. Até mais! Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. E para começar o nosso Rock na Veia de 2025, a gente trouxe algo um pouco diferente, mas que ainda assim tem tudo a ver com música e com arte, é claro, porque a gente fala de tudo aqui, né? Eu estou aqui com uma pequena parte, mas minúscula parte, pelo que eu vi no espetáculo, tá? Da Nós, Companhia de Teatro. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Oi. Olá. Olá, que honra inaugurar 2025 nesse programa. Muito obrigada pela acolhida, Rafa. Eu que agradeço. Nós agradecemos aqui a vinda de vocês, a disponibilidade de vocês. E é claro que eu tenho já uma amizade há mais tempo aqui com a nossa querida Cláudia Machado, que é, inclusive, presidenta do Fã-Clube Delirantes, né? E eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está nos assistindo, por favor. Posso começar, então? É com muito orgulho, Rafael sabe, nós somos muito fã de rock and roll nos 80 e a Delírios de Hamilton mora no meu coração. Então, eu sou Cláudia Machado, eu estou há mais ou menos um ano na nossa companhia de teatro e nós viemos hoje aqui divulgar 3 espetáculos imperdíveis que vão participar do Porto Verão Alegre. Muito bem. Quem mais agora? Pode ser eu sou a Amália Ceola, sou atriz, faço parte do elenco da Nós. Estamos muito felizes, né? Recentemente tivemos o espetáculo, um deles, que é o Nós Performance, que é o que vai abrir o Festival Porto Verão Alegre. Olha aí. Tivemos a indicação de melhor produção e de melhor espetáculo. A gente concorreu no prêmio Quero Quero de Artes Cênicas. E fomos escolhidos, na verdade, hoje somos considerados o quinto espetáculo, o quinto melhor espetáculo, né? Porque foi desses últimos 4 anos por conta da pandemia. Então, quem não nos viu no Teatro São Pedro, no Teatro Renascença ou nos outros espaços que nós estivemos,
pode nos assistir agora nesta quinta ou sexta-feira, que nós estaremos em cartaz no CHC da Santa Casa, dentro do Festival Porto Verão Alegre. Muito bem. Esse e os outros espetáculos que as colegas vão falar aqui também. Vamos lá, então, continuando. Eu sou a Keila Reis, eu integro a Nós Performance desde o início do projeto. A gente começou, claro, teve o grupo, primeiro começou em dezembro de 2022 e eu ingressei em janeiro de 2023. Até ontem a gente estava fazendo uma retrospectiva e é muito gratificante ver o crescimento desse grupo, porque nós começamos em nem 20 pessoas e foi evoluindo para essa nosso último espetáculo no São Pedro, com quase 70 artistas no palco. E ver essa grandiosidade que foi se tornando a Nós Performance. E também é muito honroso fazer parte da nossa companhia de teatro, né, que agora tem esse espaço no Porto Verão Alegre. Muito bom. Bom, eu sou a Cris Clesar, né? Sou moradora de Cachoeirinha. Olha aí. Acho que é a única moradora aqui da cidade e que representa, né, o teatro ativamente aí. E faço parte da Companhia Deus do ano passado, integrei a convite da Amália, né, colega aí de muitos anos, muitas produções juntas. E conheci e fui acolhida pelo grupo, pelo diretor, que o Everson é um ser humano incrível, além de um talento como diretor e ator. E fiquei encantada pela Nós, e realmente o nome Nós não é à toa, né? É porque nós fazemos acontecer, nós fazemos juntos, ninguém larga a mão de ninguém. É um trabalho incansável, tanto da produção, da técnica, os artistas são atores incríveis, atores completos, gigantes em cena. E acho que todo mundo que foi ao Teatro São Pedro entendeu essa energia, o público foi junto com a gente, muita gente realizou sonhos ali e a energia que o pessoal sentiu realmente foi verdadeira, porque eram sonhos sendo realizados. E agora esse novo presente, né, da Santa Casa. Então eu convido aí, né, aos cachoeirenses, né, que a gente está aí batalhando há tantos anos para a formação de plateia aqui na cidade de Cachoeirinha. Então eu convido, como moradora de Cachoeirinha e artista aí que segue há 33 anos nessa luta, a ir ao teatro, ir à Santa Casa, ao Teatro da Santa Casa, assistir a esse grupo gigante, não além de números, mas de talento. Muito bem. Eu tive lá no Teatro São Pedro e comentei agora quando nós estávamos vindo que a emoção de assistir o espetáculo, alguns momentos que a gente tem vontade de chorar junto, porque tu tá vendo exatamente isso que tu comentou agora, Cris. Sonhos se realizando no palco, ali na nossa frente, né? É o sonho de uma vida, de estar num palco, para começar um palco mágico, né? Teatro São Pedro. Foi a estreia do grupo no Teatro São Pedro, inclusive, e né? da companhia também, foi a estreia da companhia também no Teatro São Pedro. Foi total, então. Então estava todo mundo se realizando. Eu me lembro quando eu conheci a Cláudia, a gente conversava bastante sobre arte, né? Música principalmente, mas ela sempre comentava do lado cênico da coisa, aquela vontade de atuar, já tinha feito coisas antes, né? E de repente ela se voltou de novo para o sonho dela, né? E que é uma coisa que a gente tem em comum, porque eu também, né, acabei buscando o meu sonho de ser músico, de ter banda, já um pouquinho tardio, assim, né? Mas como é bom a gente poder estar realizando os nossos sonhos, né? Não, eu acho que é importante, assim, destacar, por exemplo, que é bem especial para mim, porque primeiro eu fui plateia, né? Primeiro eu fui público. E eu assisti a Nós Performance lá na apresentação do La Photo. Mas eu fiquei tão encantada, meninas, tão assim, apaixonada por todo aquele grupo, que eu fui conversar com o Everson ao final do espetáculo. E eu falei de maneira tão apaixonada por ele que ele disse: então, Cláudia, vem fazer com a gente na próxima temporada. Porque o que é bonito nesse projeto é que ele é um projeto que ele vai, assim, abrindo espaço, como vocês disseram, para as pessoas realizarem o seu sonho de estar em cena.
Então são feitas oficinas de aproximadamente 3 meses e por isso que o elenco vai sempre agregando. Acolhimento. Exatamente. E não são só atores, nós temos lá também atores, são atores, artistas, músicos, até pessoal das artes visuais, enfim, é um grupo assim totalmente heterogêneo. E para mim foi muito emocionante, primeiro, ser plateia, fiquei totalmente encantada com aquele trabalho e depois agora estar como atriz. Né? E é importante isso que a Keila disse, destacar. A companhia tem 18 anos e é a primeira vez que ela se apresenta no São Pedro. Então a gente entende isso, que nós estamos ampliando esse nosso público, esse nosso contato, enfim. Eu me sinto muito feliz fazendo, que fui de plateia a atriz. E falando um pouco mais do Nós, que é a primeira peça da companhia que estreia no Porto Verão Alegre, eu acho que um dos diferenciais também é desse acolhimento de representar o nós, o ser humano. Assim como eu acho que a sensação da plateia mexe com muitos sentimentos, para nós artistas que estamos lá também, e cada dia, cada apresentação, cada ensaio, é uma pegada diferente que a gente sente. Por exemplo, eu lembro muito, vou dar spoiler aí, de uma cena, a cena da carta, e que na primeira vez ela me emocionou demais, profundamente, porque eu adorava escrever cartas quando eu era criança. Aí depois foi outra, e quando tá em cena é outra. E aí quando tu vê também a plateia agindo junto, eu lembro da estreia no Renascença. Vocês já estavam? Tu já estava, né? A Amália já estava, tu também, né, Cris? Na estreia do Renascença. Tinha uma fileira que a fileira inteira chorava. E eu... Dá pra escutar. Né, eles faziam... Soluçavam. Gente, o que tem? E isso mobiliza a gente ali, sabe? Porque mexe com coisas que talvez com sonhos, com desejos, com traumas, com medos, porque é a essência, é humano, né? E que é muito esse perfil que eu acho que o diretor Everson, ele traz muito, essa coisa do humano, somos seres sensíveis, e se a gente chorar, tá tudo bem, e se a gente rir, se a gente não gostar, né? Então eu acho isso da nossa performance, essa linguagem, e de misturar todas as áreas, né? Como a Cláudia falou, tem artistas visuais, tem escritores, tem cantores, é sensacional. Bailarinos. É a arte da conexão, né? O Everson, ele fala muito assim dos atravessamentos e da arte que atravessa os nossos corpos, né? Então, se for ver, nós temos atores ali que não têm 18 anos e temos pessoas com mais de 60 anos. Isso é uma coisa muito legal de ver, né? Essa diversificação, né? Essa coisa toda. Tu vê o jovem ali atuando, mas tu vê também aquela senhora que daqui a um pouquinho, em outra época, estaria em casa, olhando para a TV, e ela está ali no palco realizando um sonho. Isso é muito legal, né? E eu acho que é isso que o público sente, né? Sim. Sente porque existe essa conexão nossa com a música, nossa com a dança, a gente com o olhar, e eu acho que vai do texto, vai da música, vai dos corpos, né? E eu acho que isso que acaba impactando em cada pessoa de uma forma diferente. Né? Eu tive vários amigos assim que foram assistir, e para cada pessoa eu perguntava o que achou, o que sentiu, e cada pessoa me traz uma resposta diferente do que viu, né? É o momento da luz, quando a gente movimenta as lanternas, para outras pessoas é o texto, para outras pessoas são outras cenas, é o que bate para aquela pessoa. Sim. É que a gente está dentro do trabalho, do projeto, do processo, às vezes parece que é difícil, né, sair e falar nesse sentido, mas é muito lindo. Acho que só assistindo, tu assistiu. Eu assisti. E é prova disso, né? E a gente vai falar assim várias vezes, né, no diretor, né, Everson. A gente ama, não adianta. E a gente ama ele não só por essas questões de afeto, mas como a Cris falou, pelo grande talento que ele é e como ele consegue orquestrar um número tão grande de pessoas, né? E ele é sempre a partir do afeto, do vínculo. Então a gente se sente super bem também estando ali trabalhando com ele. Então a gente vai falar inúmeras vezes nele. Ele foi considerado, né, o diretor teatral mais criativo do Rio Grande do Sul. Com certeza ele é talvez o mais criativo, na nossa opinião.
Louco! E é importante destacar que ele tem 20 anos de carreira, né? Mas são 18 anos dedicados à companhia, né? Companhia nós de teatro. Então eu acho que ele é um cara que merece. Nós estamos aqui hoje também em reconhecimento a todo esse trabalho. Quem for assistir essas 3 peças vai ter assim um fragmento de todo esse potencial que o Everson tem. A gente concedeu a entrevista para um outro espaço e aí ele foi muito interessante porque a pessoa perguntou como, né, liderar, coordenar tanta gente. E claro, a gente tem uma equipe técnica, tem a produção, tem os colegas, o pessoal é super disciplinado, assim. Mas tirando isso, é muito o que as colegas falam. Eu acho que é muito da pessoa dele, da generosidade e da forma como ele trata o olhar dele afetuoso com a gente. Eu até brinquei com ele e disse assim, se fosse eu dirigindo, acho que eu estaria surtando em véspera de estreia. E eu fico impressionada, porque a gente está para estrear, a gente está ensaiando e daqui um pouco ele fala assim, vamos sentar agora aqui, agora a gente tem um número de um colega, então assim, ele nos dá a oportunidade de nós, dentro daquele grande grupo, mostrarmos o nosso trabalho, que não é aquele trabalho do qual nós estamos ensaiando, né? Então, isso, de cada colega vir e trazer, uma dessas senhoras faz dança, acho que é dança cigana, né? Apresentou dança cigana, teve um outro momento que uma colega que faz sapateado, eu mesma já apresentei personagens, enfim, ele sempre deixa isso muito aberto e ele estimula a gente a trabalhar o nosso outro lado, a nossa criatividade, e eu acho que isso faz com que a gente também se sinta mais livre, né? Se sente mais livre para criar e para estar ali junto com o grupo. Ser quem você é, né? Exatamente. Acho isso muito incrível, assim, eu até disse para ele essa semana, obrigada por me aceitar e me ver como eu sou. E ele acha que ele ama nós, né, do jeitinho que a gente é, cada um do seu jeitinho. Ele consegue nos acessar e nos respeitar com as nossas limitações humanas, né? Como diz Juncker, né? Quando for a tocar uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana. E ele faz isso numa maestria, numa generosidade, sem perder o foco que é o trabalho. Sim. Né? Sim. O foco é fazer o trabalho bem feito, vamos combinar, né, gurias? Porque às vezes ele bota o dedo de... Mas ao mesmo tempo ele acolhe, ele vai lá e ele manda mensagem, chegaram bem? Chegou bem? Acho que ele não fez isso só comigo, fez com vários de vocês e com certeza com outros colegas. Chegou bem? Tá todo mundo bem? Sabe? Então assim, ele tá, como a Maria diz, no meio do caos, uma estreia no Porto Verão Alegre, com 3 espetáculos. Tá aí, então, Ato Cena. Este é um dos espetáculos que também estará no Porto Verão Alegre. Exatamente, esse espetáculo assim me toca em especial, né? Porque eu vou estar fazendo ali a estreia como atriz num monólogo. E o que é bonito desse projeto é que eu acredito que todos os atores têm algum projeto, alguma ideia que ele gostaria de desenvolver e não teve aquela oportunidade. E o Everson teve essa ideia incrível da gente juntar essas nossas pesquisas individuais. Uma coisa importante de fazer uma diferenciação quando a gente fala assim, nós, companhia de teatro, é que ela está dentro dessa concepção do que a gente chama hoje de teatro de grupo. Então ela não é uma companhia que as pessoas se reúnem, vamos fazer um espetáculo, vai ali, monta um espetáculo e depois se dilui. Não, a gente segue trabalhando enquanto grupo. Então o Ato Cena, ele vai surpreender vocês porque ele mostra facetas dos atores, da companhia que vocês já viram em outros espetáculos, mas que jamais imaginam ver ele naquela situação. E é um espetáculo que reúne poesia, dança, tem os textos de dramaturgia. Então nós vamos ter inspiração, por exemplo, no Nelson Rodrigues, na Lígia Fagundes Telles. Eu trago um poema do nosso Alex Ailon, que é da Bolívia. Então é um caleidoscópio de coisas que vão falar sobre tudo que gira em mundo desse nosso universo, que é uma humanização. Porque essa concepção de teatro de grupo vai ver essa possibilidade de humanizar as pessoas e humanizar o mundo.
Então a gente espera ali proporcionar essas experiências. As temáticas, elas não são suaves, eu já aviso. Todo momento tem spoiler. Adoro. Então nós vamos ter ali assim as discussões sobre o feminicídio, nós vamos ter discussões sobre a homofobia, nós vamos ter discussões sobre essa invasão de tecnologia nos nossos cérebros, nas nossas famílias. A gente vai ter assim um leque de possibilidades de assuntos da temática do contemporâneo. E o que eu falei para as meninas, e gosto de dizer aqui, é que tudo isso, quando a gente começou, parecia um pouco caótico, porque é uma obra aberta, aonde a capacidade de interpretação vai estar com o público. Então, como vocês disseram da nossa performance, o ato cena, se ele tem alguma coisa de parecida, é isso. Quem vai fazer a interpretação é quem está assistindo, que vai linkar com os seus movimentos. Então a gente espera emocionar, levar reflexão e fazer com que as pessoas se apaixonem por si e por essa arte que o teatro é. Porque para mim o teatro ali, o palco, é um lugar sagrado. Porque esse encontro, embora ele seja considerado uma das artes mais efêmeras, esse encontro de corpos só é possível mesmo no teatro. Que nem a Keila falou, cada noite é diferente, porque são outras pessoas que se reúnem ali. Então o ato cena é um desafio para nós e para a plateia. Então eu vou convidar vocês para a estreia. Eu adoro que a estreia absoluta, por quê? Alguns espetáculos estreiam no Porto Verão porque ainda não participaram, mas nós não, o espetáculo não existe, ele vai se fazer neste Porto Verão. Então é uma grande oportunidade de vocês estarem lá construindo com a gente, nos dias 23 e 24, num lugar que eu adoro, que é o Teatro do Instituto Goethe. Eu adoro, acabei de fazer um Fausto lá, acabei de fazer um Brecht, então eu acho que ali é um ambiente propício de cultura, porque ele não é um teatro convencional, mas ele é um espaço onde é aberto para novas experiências. Então eu estou convidando vocês não para ir ao teatro, estou convidando você que está me ouvindo para vir viver essa experiência de poesia, dança, música. E eu queria, se desse tempo, dizer rapidinho o nosso elenco. Claro. A gente tem a Paty de la Rocha, o Leonardo Zé Maia, o Ivan Nunes, a Raquel Tesari, o Zé Passos, o Johnny Pereira, o Everson Silva, que atua como ator e como grande orquestrador numa direção geral, a Ana Rodrigues, eu, Cláudia Machado, a Carol Pinheiro e o Bolívar de Andréia. E eu tô super feliz porque eu também estou na produção, então eu tô sentindo de perto como é montar o espetáculo, digamos, entre aspas, do zero e ver como que ele vai se apresentar para o público. Muito bem. Fazendo aí um salve à produção, né? Nossa produtora Cacau Soares, que é a produtora do nosso performance, que concorreu também ao prêmio de melhor produção. Foi indicada? Foi indicada, isso. A melhor produtora. Produtora no Quero Quero. E falando em produtora, eu acho que agora só falta, já falamos de duas Nós peças, a gente falar do Nós em Off, que eu amo. Eu estou na esse produção. tem vídeo também? Tem vídeo também, né? Tem vídeo, Tem tem, É. pode. Então, senhor Daldo Zapata, solta o vídeo. Não veio o outro? Não sei. Esse eu vou deixar na curiosidade pro pessoal ir mesmo. Vamos ter que ir, né? Esse tem que ir, gente. Mas então vamos falar do espetáculo. Não sei, já assistiu esse? Não. Tem ideia do que seja Nós em Off? Não. Sabe que é uma comédia? Eu vi um trechinho no Instagram, eu acho que eu vi o... é claro, muito eu bom. mandei... sim, aquele do Instagram, né? Esse muito tempo espetáculo, ele teve o Everson ganhou como diretor revelação em 2013, como melhor diretor de revelação, e a Letícia Kleman como melhor atriz coadjuvante por esse espetáculo, Nós em Off, em comédia. Ele é muito interessante porque eu acho que tudo aquilo que o público gostaria de ver, de saber se é verdade, se não é, estão inventando, estão criando, será que é assim, é loucura, não é? O público consegue enxergar, porque o espetáculo ele inicia como se fossem os bastidores, os bastidores de uma peça teatral.
Então, eu não sei se vocês podem me ajudar a falar. Eu assisti ele acho que foi no Bruno Kiefer, da Casa de Cultura, que é onde ele vai estar agora no dia 17, 18 e 19, dentro do Festival Porto Verão Alegre. Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana, às 20 horas. Quem não foi vai ver. Vai ver. E ele é muito interessante porque quando ele inicia, quem está assistindo não sabe se aquilo a pessoa está fazendo, ela está improvisando, ou se aquilo está no texto. Ou se ele errou o texto. Se ele errou o texto, será que é real, é verdade? Fica esperando. E aí é muito interessante porque o cenário ele tem várias portas. Então os atores entram e saem, e aí daqui a um pouco não sabe, será que errou a marcação, entrou na marcação, vai entrar quem? Então o tempo todo a gente, quanto plateia, fica se questionando. Até quem é ator fica se questionando. Exatamente. Até um determinado momento. O que acontece, meninas? A gente vai dar spoiler? A gente não pode dar todo esse spoiler. Não, a gente não pode dar esse spoiler, não. Até que em determinado momento tem que ir lá assistir. Vai ter que assistir. Acho que um pouquinho ao contrário do ato cena, que é forte, que tem essa pegada, né, mais tensa, o Nós Comédia, a gente ri do início ao fim. De doer a mandíbula, de chorar. É leve. E assim, é muito... Muito interessante mesmo, porque esse spoiler fica assim, tá, e aí? E aí muda tudo. Tá, não falo mais, senão vai dar spoiler. O Nós em Off é aquele filme, né, que tu não sabe bem o que tá acontecendo, mas tu vai sofrer uma revelação. Sempre. Bom, estamos encerrando o programa, gente. Já? Eu acho que passa muito rápido, né? Quando o assunto flui, a conversa é boa, quando vem, acabou. Eu quero deixar então um recadinho para quem está nos Recado assistindo. final, 30 segundos. Nos segue nas nossas redes sociais, @Cia de Teatro. Lá tem todas as informações, tem os ingressos para comprar, para adquirir no Festival Porto Verão Alegre. Depois para seguir os nossos projetos aí durante 2025, que a gente vai estar, além do Ato Cena, com outros trabalhos durante o ano. Né? Então, Muito por favor, nos importante. sigam lá no Instagram, tá? Isso aí. Nós, Cia de Teatro. Isso, aí, exatamente. Né? Então tá. Obrigada. A gente conversou aqui então com essas meninas maravilhosas, Cris, Keila, Cláudia e Amália, da companhia Nós Companhia de Teatro, que estarão no Porto Verão Alegre. Não perdam, viu? Então, muito obrigado pela presença de todos aí na audiência. A gente tem reprise quinta-feira, meia-noite, sexta-feira, 7 da manhã, domingo às 20 horas e o programa está disponível nas redes sociais da Local Mais. Vai lá no YouTube, lá, o link que tu recebeu aí, que a gente está mandando para todo mundo aí, os nossos amigos, já sabe, né? É só clicar nele e assistir de novo, tá? Se não assistiu, assiste e depois já compra o teu ingresso, que tem ali no Simpla a venda dos ingressos, né? Temos no site do Porto Verão e entra lá no @Nós Companhia de Teatro. Já vai lá direto. Vai lá, entra, já nos segue, por favor. Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa semana. Fui! Rádio Frida Rock. Totalmente empoderada. A Nós, Companhia de Teatro, reúne profissionais que pesquisam teatro e produzem encenações, com o objetivo de proporcionar novas experiências para o espectador. Desde 2007, realiza produções independentes e tem criação coletiva, com grande reconhecimento do público. Sobre a Nós, Companhia de Teatro, com artistas que pesquisam teatro e realizam obras com o objetivo de aprofundar o estudo sobre a linguagem cênica e gerar novas experiências. Capitaneada pelo ator e diretor Everson Silva, a companhia produziu ao longo de 17 anos 11 espetáculos, que são a expressão das inquietações dos artistas envolvidos. Ato Cena, da Nós Companhia de Teatro, apresenta um espetáculo em partituras de monólogos de trabalhos individuais dos artistas integrantes da companhia. O espetáculo é composto de esquetes e apresenta de modo sequencial obras compostas individualmente, onde textos originais e textos conhecidos da nossa literatura ganham a cena.
Ato-cena se estrutura dramaturgicamente, possibilitando ao elenco um exercício cênico que expõe as habilidades de cada artista, configurando uma obra original, composta por elementos das artes cênicas e um trabalho de imersão, as inquietações e provocações de cada artista. O projeto provoca a cada artista da companhia a elaborar uma cena que está no campo de sua pesquisa cênica, proporcionando um recorte de montagem nesse espetáculo que reúne as cenas, transformando em uma obra completa. A ideia surge a partir do espelho de olhar para si mesmo como um artista da cena, na busca por uma densidade dramatúrgica e sua multipluralidade artística. É através desse espetáculo que os artistas que compõem a companhia de teatro Nós vivenciam e experimentam em cena as suas habilidades cênicas mais desafiadoras, construindo uma identidade e reconhecimento do trabalho elaborado. Ato-cena permite um mergulho na existência artística de cada corpo, proporcionando um mergulho íntimo na esfera artística dos componentes. Que possibilidades teatrais existe em um universo segmentado por personagens e cenas que se estruturam na criação coletiva do grupo? Em cena, encontramos as múltiplas veias de cada atuador, que, através de sua partitura, exploram e expõem a sua essência artística, revelando um trecho de sua pesquisa teatral, onde a decorrência da criação autônoma que a cena ganha vida produz um objeto de múltiplas facetas no palco. A metodologia se faz a partir da troca, onde cada artista da companhia apresenta uma ideia de cena, um texto, um número, uma janela que possa identificar o universo que veste aquele artista. Em encontros de ensaios coletivos, os artistas apresentaram as cenas para o grupo, que, através de seus conhecimentos, aprimoram e contribuem para a construção da cena. A sinopse é a seguinte: a Nós Companhia de Teatro apresenta Ato-cena, um projeto experimental que nos permite um mergulho na existência artística de cada corpo-arte. Através da cena, obras literárias nos apresentam personagens épicos contemporâneos de múltiplas linguagens e manifestações cênicas. A peça, segmentada por cenas-sequências de partituras e monólogos, faz um mergulho íntimo na esfera artística teatral, sendo uma obra original das inquietações e provocações artísticas de cada um dos atores e atrizes. Obrigada por ouvir a Rádio Frida Rock. Aqui você ouve os clássicos do rock and roll, country, soul, pop rock, blues, tanto nacional quanto internacional, e os melhores sons da nossa MPB. Recebe atualizações diárias de notícias livres de fake news, informações diversas, quadros de variedades. Rádio Frida Rock, uma rádio totalmente empoderada.